Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos pensando sobre: será que Deus esquece dos nossos pecados? Tem uma pergunta muito curiosa que diz assim: Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento? Essa expressão, mar do esquecimento, é frequentemente usada por muitos cristãos por falar do caráter misericordioso e definido do perdão de Deus com relação aos nossos pecados. Mas essa expressão não aparece exatamente assim na palavra de Deus. Apesar dessa expressão não aparecer exatamente assim na Bíblia, isso não quer dizer que ela não expresse um conceito bíblico. Na verdade, a ideia de Deus lançar nossos pecados no mar do esquecimento deriva da visão bíblica do perdão de Deus na obra redentora ao seu povo. Inclusive, alguns versículos específicos trazem um sentido que se aproxima dessa expressão. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, nós temos o seguinte registro: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías também fala algo semelhante. Quando ele profetiza sobre a libertação dos remanescentes judeus da Babilônia, o profeta Isaías também escreve sobre a grandeza da misericórdia e benignidade do perdão de Deus, da seguinte forma: Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. O que significa então lançar os pecados na profundeza do mar? Quando a Bíblia diz que Deus promete lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, isso quer dizer que Ele nos perdoa verdadeiramente e não nos trata como culpados de tais erros. A expressão lançar nas profundezas do mar é uma metáfora para indicar algo irrecuperável, isto é, algo que ficará definitivamente perdido. Não há qualquer motivo para desconfiarmos do perdão de Deus. Se Ele nos perdoa, então estamos definitivamente perdoados. Porém, muitas vezes, a expressão popular de que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento pode trazer a falsa ideia de que nossos pecados foram perdoados porque simplesmente Deus achou ou quis esquecê-los. Mas não é isso que a Bíblia diz. A justiça de Deus exige que todos os pecados sejam punidos. E nesse ponto não há qualquer exceção. O único motivo pelo qual Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar e não se lembra mais deles é porque tais pecados foram definitivamente pagos. A questão é que nenhum pecador é capaz de pagar a culpa dos seus pecados. Nossos méritos pessoais não podem nos justificar diante de Deus. Então, aí é que entra a perfeita obra redentora de Jesus Cristo. Se alguém hoje pode dizer que Deus lançou os seus pecados no mar do esquecimento, é porque esses pecados foram pagos na cruz de Cristo. Em outras palavras, esses pecados esquecidos por Deus foram lembrados e castigados em Cristo. Foi Ele
quem satisfez a justiça de Deus. O apóstolo Paulo escreve que aquele que jamais pecou foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Confirmam depois, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A certeza de que Deus não se lembra dos nossos pecados. Podemos ter essa certeza de que nossos pecados estão entre aqueles que Deus lançou nas profundezas do mar, através da sua palavra. Enquanto estivermos neste mundo, ainda estaremos sujeitos ao pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz isto. Então a questão é que muitas vezes nossos tropeços podem levar nosso coração ao engano da dúvida de que Deus lança nossos pecados no esquecimento. Por isso, embora possamos nos sentir perdoados através das experiências diárias da nossa vida cristã com Deus, a certeza é que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, é de caráter objetivo. Isso quer dizer que essa certeza não está fundamentada em nossos próprios sentimentos e sensações, mas na promessa de Deus. Foi Deus quem prometeu o pleno perdão através de Jesus Cristo. A boa notícia é que Ele é imutável, é fiel à sua palavra, apesar das nossas falhas. Confiram, segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Sobre isto, o apóstolo João escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segredo não é tentar justificar, esconder ou negar nossos pecados, mas concordar que a palavra de Deus afirma que somos pecadores e que alcançamos perdão unicamente através de Jesus Cristo. Quando olharmos para Cristo como aquele que levou toda a nossa culpa e sofreu todo o castigo dos nossos pecados, e confiarmos que Ele satisfez plenamente a justiça divina em nosso lugar, então podemos dizer com sinceridade que Deus apagou nossas transgressões e não se lembra dos nossos pecados. Sim, todos eles, sem exceção, foram lançados nas profundezas do mar ou, se preferir, no mar do esquecimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa oração seja: grandioso Deus, muito obrigado, porque quando confessamos os nossos pecados, realmente arrependidos, somos perdoados. Amém. Deus os abençoe.